Olha, vamos então falar sobre o presidente Lula, porque ele afirmou ontem, na segunda-feira, que essa revelação de indícios de petróleo na foz do Amazonas é um passaporte para o futuro. Ele adotou esse mesmo tom, Reinaldo, em 2004, quando foi descoberta o petróleo lá no pré-sal. Naquela época, o Lula disse várias vezes que as reservas seriam aí um passaporte para o futuro, um bilhete premiado. Atualmente, mais de 80% da produção de petróleo e gás do Brasil saem do pré-sal. Esse dado aí consolidou o país entre os exportadores mundiais de petróleo e a autossuficiência energética. Além disso, fortaleceu a capacidade do Brasil de resistir a crises internacionais relacionadas ao petróleo, como é no caso do Oriente Médio. Vamos acompanhar o que é que o Lula disse lá no Amapá ontem. Isso aqui pode se chamar passaporte para o futuro desse país. E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil, porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis. E vai continuar sendo muito grande na questão do combustível renovável. Eu vi algumas análises em tom crítico. Ah, vem o Lula de novo com o passaporte para o futuro, porque ele falou isso em 2004 e 2006 e tal. Ué, e não foi? Por um acaso, 80% do petróleo produzido no Brasil não vem do pré-sal? O Brasil não se tornou... O Brasil é exportador de petróleo, importa uma parte. Isso tem um equilíbrio delicado, a economia do petróleo tem algumas particularidades. O Brasil importa algumas coisas, derivadas de petróleo, importa um pouco do petróleo ultraleve necessário para determinados produtos, mas o Brasil exporta petróleo. E se não exportasse? E se fosse dependente do petróleo, com essa crise agora, por exemplo? Né? O petróleo como uma commodity, o preço sobe, o combustível sobe, porque, afinal de contas, a Petrobras ela não é uma estatal, ela é uma empresa de economia mista, ela segue as oscilações do mercado, né? Ela não é uma estatal que produza combustíveis no interesse do governo exclusivamente, do governo, eu digo da administração exclusivamente. Então, já que nós produzimos petróleo, já que não sei o quê, tudo bem se tiver um déficit na Petrobras, um prejuízo em relação ao mercado e às outras petroleiras, mas a gente usa a Petrobras para fazer política econômica. Isso chegou a ser feito no passado, foi um erro, né? Porque abriu então um rombo na Petrobras. A Petrobras, ao contrário, está dando lucros recordes, o que é positivo para o Brasil. E o Brasil não é dependente de outros países no que respeita à energia. Isso que o Lula fala, o país está investindo em biocombustíveis, em alternativas, energias limpas. Hoje a Petrobras é a empresa que mais investe nesse setor. Então ele não está mentindo. Está falando a verdade. Mas vem de novo? O problema é o seguinte, está claro já, o petróleo, assim, é bom que as pessoas saibam, o petróleo não é um negócio que vá nascendo, vá brotando, você vai tirando, ele vai brotando, você vai tirando, ele vai brotando, você vai tirando, ele vai brotando. Ele acaba. Ele acaba. Demora até fazer petróleo. Então ele acaba. Os poços de petróleo são finitos. E a produção brasileira vai ter uma queda. Não houvesse, ou se não houver, que tudo que se tem no Amapá, por enquanto, assim, são indícios muito consistentes de que há petróleo ali. Mas leia a respeito, estude a respeito. Não opine só com o cotovelo, que é uma coisa muito feia, porque cotovelo todo mundo tem. Opinião qualificada precisa ler a respeito, estudar, né? Já que ninguém nasce sabendo coisas sobre petróleo. Você não acorda que nem o Padre Vieira, tem um estalo e começa a falar sobre petróleo. Padre Vieira falou sobre petróleo? Não, estou usando uma metáfora. Ele não falou sobre petróleo. Mas você não é. Então, vai estudar e vai ver. 2030, não havendo novas descobertas, o petróleo começa a miar, meu filho. Começa a
não é que vai faltar, mas vai ter uma queda drástica. Até lá, as energias alternativas não estarão em curso, o mundo continua a investir em petróleo, os Estados Unidos continuam a investir em petróleo. É importante que a gente mantenha essa autonomia, investindo, sim, em energia limpa, e se está investindo, e a própria Petrobras usa uma parte considerável do que lucra com petróleo para energia limpa. Oh, que hipocrisia! Ah, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente deixa o petróleo lá, e deixa que os outros explorem, a gente compra dos outros. Né? É claro que a situação econômica do Brasil seria muito pior se fosse dependendo do petróleo. O país seria menos autônomo. Eu digo economicamente, estaria muito mais sujeito a vontades que não são as suas. Nessa Foz do Amazonas, e sempre lembrando que eu brinco, Rafael, que a Foz do Amazonas devia se chamar, sei lá, Jurandir, que é o nome que eu dou para o meu CEPAP, né? Que eu tenho, vivo um trisal aqui, eu, a Lília e o CEPAP, né? O Jurandir. Chama Jurandir, chama Epaminondas, mas não chama Foz do Amazonas, porque criou a confusão de que se vai explorar petróleo na Foz do Amazonas, ali onde o Amazonas vai para o mar. Né? Não é ali, fica a quase 500 quilômetros dali. Né? Mas resolveram chamar a bacia de Foz do Amazonas. Né? Um nome que é infeliz, já que não nasceu com esse nome, né? Foi um batismo, né? E se criou a confusão. Né? A Petrobras tem tecnologia para fazer exploração segura. Acidente pode acontecer? Pode, mas pode acontecer na Guiana também. E pode chegar mais facilmente às águas, à costa brasileira do que a da Foz do Amazonas. Então, não tem nenhuma razão para não explorar, desde que se faça com rigor. O Brasil tem aí uma reserva estimada em 17 bilhões de barris. Se calcula que ali possa haver pelo menos 23 bilhões e, com possibilidade de extração, segundo a tecnologia que há hoje, pelo menos 10 bilhões, o que aumenta enormemente a capacidade brasileira. Né? E temos capacidade de refino. Então, eu prefiro, evidentemente, é melhor isso. O Zema quer vender tudo, nós vamos ver daqui a pouco. Né? É melhor isso ou a fase do desinvestimento da Petrobras? Né? De venda de ativos da Petrobras? Não, é melhor a Petrobras explorando petróleo. Né? E parece que tem petróleo lá. Eu achei bom. Ah, mas aquele passaporte para o futuro não chegou. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que não tinha o pré-sal e vamos ver como é que nós estaríamos hoje. Inclusive futuros governos. Né? Então a fala está correta. E o mau humor com essa fala que eu vi aqui e ali não se justifica. É apenas a paixão, lembrando as aulas de literatura dos nossos queridos aqui, né, quando estudavam cantigas de mal dizer no trovadorismo, né? É apenas a paixão do mal dizer. Né? Reinaldo, e quando a gente pensa que essa fala do presidente está certa, a gente lembra também que o Lula mencionou o Donald Trump ao exaltar essa descoberta do petróleo pela Petrobras lá no Amazonas. O Lula afirmou que se o Trump continuar numa guerra com o Irã e ordenando aí o fechamento do Estreito de Hormuz, o Brasil vai poder oferecer o petróleo para o resto do mundo. Lembrando que o Estreito de Hormuz está bloqueado pelo Irã desde o início da guerra, no fim de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos. Vamos também acompanhar o que disse o Lula. Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Hormuz, nós vamos aqui para o mundo inteiro, a margem equatorial, a 175 quilômetros da Terra. Estamos aqui no meio do mar, descobrindo petróleo maravilhosamente puro, sabe? Que talvez já dá até para encher o tanque do carro e sair andando com ele. É claro que é uma imagem política, né? Lembrando que esses 175 quilômetros que ele fala, atenção, veja lá onde fica a Foz do Amazonas, a Tira Petróleo, tem a distância do litoral,
tá? Uma linha reta para o litoral, e tem a distância da foz do Amazonas, né? Porque nós estamos falando lá das costas do Amapá, né? Então é por isso que se trata de 500 quilômetros da foz até lá e de 175, 180 quilômetros até o litoral, né? Que é lá no meio do mar, né? Mar é como se fala mar em dois córregos, tá? Que não tem mar, só tem rio. Então, é claro que o presidente faz uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que tem um fundamento. Qual é o fundamento? Veja, o Trump colocou o mundo num choque de preço de petróleo, porque resolveu que era a hora de fazer as guerrinhas dele, né? Ilegais todas, né? E, portanto, que bom que o Brasil é autônomo, né? E já pode exportar petróleo, né? Quase entrou no OPEP, mas é melhor não entrar, eu acho. Só explicando, é melhor não entrar porque a OPEP é um cartel. Sendo um cartel, ela faz preço, e não convém que o Brasil se deixe regular, deixa o preço regular por um cartel. Então, tudo bem, eles acabam contribuindo para isso, mas a gente, na OPEP, não teria exatamente muita voz, então não precisa, né? É isso.